CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia. Você que é ouvinte do CBN Universidade todo sábado aqui na 103.5 deve estar se perguntando: quem apresenta o programa desta semana sou eu, Estela Costa. Você já me ouviu em várias reportagens por aqui e neste sábado estou no comando desta edição, dando uma folga para nossa amiga Natasha Leone. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que até às 10 horas da manhã tem muita informação por aqui. E você quer saber o que é destaque no CBN Universidade? Pois bora lá! Programa de pós-graduação em formação de professores pela UEPB está com edital aberto para formação de turma de mestrado para o segundo semestre deste ano. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, a PEC da mensalidade na Universidade Pública. O programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas promove o workshop com presença de palestrantes internacionais. A gente faz um balanço dos alunos que conseguem finalizar a graduação na UEPB dentro do tempo previsto. E ainda, fisioterapia uroginecológica. Vamos falar sobre o assunto e trazer as informações sobre o atendimento gratuito que é oferecido na clínica da UEPB. Parfor na UEPB está com edital aberto para cursos de educação física, pedagogia e filosofia em vários campos da instituição. Neste programa vamos falar também sobre a capacitação da Universidade Estadual da Paraíba, que está oferecendo cursos sobre heteroidentificação para professores e técnicos da instituição. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Eu sou Estela Costa, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E a gente já inicia o CBN com informação do programa de pós-graduação em formação de professores da Universidade Estadual da Paraíba, que está com inscrições abertas para o curso de mestrado. Essa seleção é para professores com diploma em qualquer licenciatura. Estão sendo oferecidas 31 vagas para formar turma no segundo semestre. As inscrições estão abertas até o dia 21 desse mês e devem ser feitas através da internet no site da universidade, o uepb.edu.br. O programa atua em duas linhas de pesquisa, que são elas linguagens, culturas e formação docente, e a outra ciências, tecnologias e formação docente. Os candidatos inscritos serão avaliados em 3 etapas: avaliação de projeto de pesquisa, prova escrita e ainda entrevista. Mais informações sobre esse edital você também encontra no site da Universidade Estadual da Paraíba. O mestrado é gratuito. E por falar em pós-graduação de graça pela UEPB, a gente já chama a participação do nosso colunista Luciano Nascimento, que neste sábado aborda a PEC das mensalidades nas universidades públicas. Direito e Cidadania. Bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. O tema de hoje é de interesse geral. Eu diria até de interesse universal, para utilizar uma expressão kantiana, digamos assim. É de interesse da dona de casa, do trabalhador, da operária, da pessoa comum e, fundamentalmente, de interesse inegável, inequívoco dos estudantes. Porque o tema é a denominada PEC 206/19, que procura inserir a cobrança de mensalidades na universidade pública. Então vamos a esse tema que aparece bem tardiamente à luz da realidade que nos assola, seja a realidade educacional, seja ela a econômica e principalmente aquela outra, a política. Bem, ouvintes da Rádio CBN Campina Grande, do CBN Universidade, o tema da educação
aparece na Constituição do Estado, ou seja, no principal diploma que organiza a sociedade moderna. Mais ainda, a Constituição é o diploma pelo qual surge o Estado e a própria ideia de sociedade moderna. Não existe Estado ou sociedade moderna sem Constituição. E na nossa Constituição de 5 de outubro de 1988, a educação aparece no artigo 6º como um direito fundamental social. Mas que é educação? Como é possível a educação? A educação, sem dúvida alguma, é o meio pelo qual podemos diminuir as distâncias entre as classes sociais. A educação, portanto, é um instrumento social, cultural e civilizatório. Com a educação, tiramos o ser humano do estado de natureza e o colocamos no estado de civilidade. Com a educação, diminuímos as distâncias, principalmente em um país como o Brasil, caracterizado pelo seu apartheid social. Diminuímos as distâncias entre as classes sociais, aquelas mais favorecidas e aquelas menos favorecidas. Com a educação, nós aculturamos o ser humano e alargamos, expandimos a sua visão sobre o sentido do mundo. Com a educação, iniciamos um projeto que é lento, mas possível, de civilidade do ser humano. Mais ainda, com a educação, podemos inclusive preparar gerações e gerações para além da ideia social, cultural e civilizatória, profissional, para um exercício de um labor. A Constituição, portanto, na ideia de Constituição, Sociedade e Estado, no artigo 6º a coloca a educação como um direito fundamental social de todos. Mais à frente, no artigo 205, a Constituição diz que a educação é um direito de todos, um dever do Estado e da família. E a educação visa o desenvolvimento humano, social, cultural, civilizatório. Enfim, a educação vai do ensino básico, do ensino médio ao ensino superior. E quando chegamos no ensino universitário, que é o ensino superior, o ensino universitário público gratuito, nós só podemos observar essa prescrição da Constituição Federal, ou seja, o ensino universitário público gratuito, como um fundamento para o acesso a todos à educação superior. É por isso que a Constituição coloca o ensino superior nas universidades públicas de natureza municipal, estadual e federal como um ensino superior gratuito. Mas propostas liberais e neoliberais de alteração dessa previsão constitucional não falta na memória do direito brasileiro, da política brasileira e fundamentalmente da economia brasileira, porque essa é uma questão também econômica ou principalmente econômica. Já tivemos propostas e propostas de alteração dessa prescrição constitucional para a cobrança de mensalidades nas universidades públicas para os alunos mais ricos, aqueles mais abastados. Inclusive, previsões anteriores ou propostas anteriores que buscavam instituir uma cobrança de uma contribuição social àqueles egressos da universidade pública e, portanto, que eles pudessem dar um retorno a essa universidade que os formaram. Mas o Brasil foi assolado com a rediscussão, com a reabertura do debate em torno da PEC 206/19 do deputado federal General Pertenerli. E que já de antemão abrimos um parêntese. No blog do jornalista Nassif, ele traz um serviço que informa que o general, quando estava lotado em uma determinada cidade do estado de São Paulo, a sua filha fazia o curso de medicina em uma tal universidade privada. E quando ele foi transferido para um certo outro local no estado de São Paulo e para a própria capital de São Paulo, a sua filha, pela sua condição de general, foi matriculada diretamente, sem nenhum processo seletivo, no curso de medicina da Universidade de São Paulo, da USP,
da universidade mais relevante da América Latina e, portanto, frequenta o curso de medicina na USP gratuitamente. Muito bem, a PEC 206/19 apresentada pelo deputado diz que se trata, inclusive, de um estudo do Banco Mundial que recomenda a cobrança de mensalidade nas universidades públicas brasileiras. Trata-se também de um estudo da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e aponta mentirosamente que a maioria dos estudantes vem das escolas privadas, das escolas de ensino fundamental e médio privadas, para a universidade pública. Esta é uma grande mentira, deputado. Simplesmente porque nós temos, e já faz algum tempo, desde o primeiro mandato da então presidente Dilma Rousseff, nós temos a lei de cotas na universidade pública. O que significa dizer que hoje os números que nós temos é que 50% das vagas nas universidades públicas são destinadas a estudantes oriundos do ensino fundamental e médio público brasileiro. E que esses estudantes, em regra, são estudantes negros, periféricos, de famílias menos abastadas. Temos números que 50% desses estudantes que vêm oriundos da escola pública, a renda familiar não ultrapassa um salário mínimo e meio. Tem pesquisas, deputado, que informam que hoje, nas universidades públicas federais no Brasil, 70% desses estudantes vêm de condições sociais não privilegiadas, deputado. Mas o deputado vai além e diz que a PEC é instituída no setor do ensino superior público para a cobrança de mensalidades somente para alunos com condições econômicas de fazê-lo. E que, portanto, esses recursos seriam utilizados para o próprio custeio da universidade. E que se manteria a gratuidade para os pobres. E que, portanto, o critério para pagamento e não pagamento de mensalidades na universidade pública seria oferido mediante uma comissão avaliadora formada por estudantes, técnicos e professores da própria universidade pública. E que esses recursos seriam revertidos em ciência e tecnologia em prol da própria universidade. Ora, todas essas promessas nós já vimos de idêntica forma, apenas com uma maquiagem semântica em outros setores, e elas nunca se realizaram. Aliás, nós corremos inclusive o risco de, havendo cobrança de mensalidade na universidade pública, o próprio Estado diminuir os recursos destinados à educação superior por interpretar que agora as instituições de ensino superior público no Brasil têm outra fonte de recurso, o que seria um desastre para o ensino superior público no Brasil. Mas ainda, essa ideia de cobrança de mensalidades na universidade pública poderia funcionar como uma barreira a mais do acesso universal ao ensino superior público no Brasil. Mas ainda, essa PEC, a PEC 206/19, é uma forma camuflada de privatização da universidade pública brasileira. Ora, deputado, e aqui fica a nossa pergunta ao deputado, me aponte nos países mais ricos do mundo que cobram mensalidades nas universidades, por exemplo, alguns países da União Europeia, ou vários países da União Europeia que cobram mensalidades nas universidades públicas, me informe qual deles tem como fonte de financiamento da universidade a cobrança de mensalidades nessas universidades. Não existe, deputado, um país sequer no mundo que tenha como fonte de financiamento para a universidade pública a cobrança de mensalidades. Essa PEC, a 206/19, é simplesmente a introdução do pensamento neoliberal camuflado para a privatização da universidade pública brasileira. Obrigada, professor Luciano. E no próximo sábado tem mais Direito e Cidadania aqui no CBN Universidade. A gente vai fazer nossa primeira pausa. Na volta, falamos sobre o evento científico do Departamento de Ciências Farmacêuticas. E tem dica de português sem segredos com o professor Edson Tavares. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Oi, pessoal, estamos de volta com o CBN Universidade. Hoje com a minha apresentação, Estela Costa.
E seguimos com mais informações para você ouvinte da CBN Campina, a rádio que toca notícia. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB promove no período de 8 a 10 de junho, de quarta a sexta-feira, o terceiro workshop do PPG-CF. O evento é presencial e será realizado no Auditório de Psicologia no Campus 1, aqui em Campina Grande. O tema trabalhado nos 3 dias de evento é probióticos e moléculas bioativas aplicadas no desenvolvimento de alimentos, medicamentos e suas tecnologias. Na programação tem palestra com nomes nacionais e internacionais especialistas na área. Para se ter uma ideia, tem palestrante do ramo da nutrição, da microbiologia, da bioquímica, de farmácia, ciências naturais e até de biotecnologia. Além das palestras, o workshop ainda tem espaço para apresentação de trabalhos científicos. Inclusive, foram selecionados os 3 melhores que serão apresentados no auditório durante a programação do evento. Outras informações sobre o terceiro workshop Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB, você confere na rede social deles, que é o @terceiro-workshop_PPGCF_UEPB. A gente fala agora sobre a atividade acadêmica na UEPB. Na última terça-feira, dia 31 de maio, a Pró-Reitoria de Graduação realizou a cerimônia de colação de grau especial. A cerimônia foi híbrida, com transmissão ao vivo pela TV UEPB e presencial no Auditório de Psicologia. E você sabe por que a universidade realiza solenidades especiais de colação de grau? É que por uma série de fatores como a entrega de bata, devolução de livros na biblioteca, falta de integralização de carga com atividades exigidas no plano de curso, alunos não conseguem colar grau no período regular. A não apresentação do trabalho de conclusão de curso também implica nesse processo. E sobre essa questão específica da apresentação do TCC, conversamos com o pró-reitor de graduação, Eli Brandão, que trouxe para a gente um balanço sobre o número de estudantes que conseguem finalizar o curso e apresentar o TCC no tempo regular na UEPB. Vamos ouvir. Na universidade, varia isso conforme o curso, né? Tem cursos que formam praticamente 100% dos estudantes. Há cursos que têm alguma evasão e, em alguns casos, mobilidade, o aluno muda de curso no meio do caminho, né? Então, é muito variável, mas, em geral, de um modo muito geral, a gente tem os cursos da área de saúde, onde praticamente 100%, né, conclui, e na licenciatura, 60% mais ou menos, os alunos que ingressaram concluem. Há um caso de que alunos que entram na universidade não concluem no tempo regular, então acabam concluindo só 2 ou 3 anos depois. Todos os alunos que concluem, eles precisam ter apresentado TCC, né? Então, os alunos que não apresentam TCC, aí eles acabam fazendo no ano seguinte, um ano depois. Isso eu creio que uns 20% do total acontece isso, porque nem todos os alunos conseguem concluir o curso no tempo de integralização inicial, né, que é o tempo previsto para a conclusão do seu curso. E mesmo com a retomada presencial das atividades acadêmicas na UEPB, desde o dia 25 de abril, a orientação de trabalho de forma remota é uma modalidade que permanece na instituição, como explica o pró-reitor. No caso das orientações, não houve muita dificuldade nem muita diferença do que já acontecia, né? Muitos professores já faziam orientações utilizando dispositivos de comunicação, né, pelo Zap, outros pelo e-mail. O e-mail era o mais usado, né? Com a pandemia, passou a usar também a orientação, o Meet, até para fazer a orientação. E isso digamos assim, é uma conquista, uma coisa que da pandemia vai ficar, né? Vai ficar. Com certeza, às vezes o aluno estava fazendo só o TCC, ou naquele dia só tinha a orientação, ele não precisava se deslocar de sua cidade para chegar até onde encontrar o professor,
né? Então, muitos professores continuam fazendo orientação à distância e, quando é possível, se encontra presencialmente, mas não há nenhuma regulação para não fazer remoto. A orientação, eu acho que prevalente fazer ela de forma remota. Mas essa decisão de fazer por meio das plataformas de comunicação ou fazer presencial é do professor, né? Na sua autonomia e conforme a necessidade que tenha para aquela pesquisa específica. A gente se liga nas dicas do professor Edson Tavares. Fica atento para aprender um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa. Português sem segredos, com Edson Tavares. Uma passeada por algum supermercado é uma oportunidade ideal para verificar duas coisas: o quanto o custo de vida tem aumentado escandalosamente no país, os preços dos produtos estão exorbitantes, mas também pode ser um momento para verificar como se desrespeitam as leis da gramática na confecção de placas de avisos e de preços. Os motivos, creio, são os mais diversos, desde falta de atenção, falta de revisão, até desconhecimento mesmo do básico da língua. E o erro absurdo, muitas vezes bizarro, fica lá, fazendo graça a quem passa e depondo contra o próprio estabelecimento. Não custaria nada o supermercado ter uma pessoa minimamente conhecedora das regras gramaticais para corrigir ou revisar as placas antes de serem expostas, né? Eu recolhi algumas dessas bizarrices para trazer para a gente pensar um pouco sobre elas. De certo, não foram todas vistas por mim. Algumas eu encontrei na internet. Mas, a julgar pelas que eu encontro ao vivo nos supermercados, eu não duvido da veracidade de nenhuma delas. Pudim de leite condenado e doces diversos. O pintor esqueceu a letra S e de condensado o leite ficou condenado. A cedilha do C no lugar errado, açúcar refinado, para dizer açúcar refinado. Usar uma letra no lugar de outra aparece muito. Por exemplo, ovo de codorna, GO ao invés de CO, codorna. Peido de frango sem pele e sem osso, no lugar de peito de frango. Absolventes íntimos, no lugar de absorventes íntimos. Leve mais roupas de inferno infantil, no lugar de inverno. Existem também aqueles que acrescentam uma letra, postes de plástico, para dizer potes de plástico. Ou então trocam as letras na palavra. Todos os chilenos com 20% de desconto. Chileno, no caso, seria chinelo. Aparecem também palavras esdrúxulas, tipo bichinho inflável, colchão inflamável multiuso de casal. Todos os produtos desta mesa contêm glúteos em sua composição. Eu já vi também uma placa frango bovino. Outra, não vendemos cerveja fiado. Por favor, não exista. Quer dizer, não insista, né? E para fechar, desconto em todas as aves frescas, exceto o coelho. Tem muito mais. São inúmeros os erros que se cometem nesse espaço, mas por hoje chega. Faça você também o seu passeio ortográfico pelos supermercados e não se admire de encontrar algumas dessas ou outras aberrações linguísticas por aí. Além, claro, da aberração maior, que é o preço dos produtos. Eu volto sábado que vem, trazendo mais Português Sem Segredos, aqui no CBN Universidade. Obrigada, professor Edson.
E sábado que vem tem mais português sem segredos aqui no CBN Universidade para você. E foi lançado essa semana o livro Sob o Signo da Fé, que foi organizado pelos historiadores José Adilson Filho e Bruno Gaudêncio. O lançamento foi no Museu dos Três Pandeiros e o livro tem 14 artigos que são o resultado de trabalhos de pós-graduação de diversos autores. Sobre a publicação, um dos responsáveis enviou o áudio. A produção é de Saramanda Lucena. Vamos ouvir o que disse o historiador Bruno Gaudêncio. Surgiu de uma proposta do professor José Adilson Filho, que organiza a obra comigo, um livro, uma coletânea de artigos que tratasse sobre a atuação política, social e cultural de padres na Paraíba e em Pernambuco. E ele me fez um convite para fazer esse trabalho relacionado ao estado da Paraíba, E ele já tinha participado de algumas bancas e estava muito curioso em relação a isso, sobre novas pesquisas relacionadas a padres aqui no estado, como em Pernambuco. Então, como ele é pernambucano, mora atualmente em Caruaru, mas é professor na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, ele me fez esse convite. E aí a gente foi montando, durante a pandemia, listando alguns possíveis autores, alguns possíveis padres, e acabou que o livro avançou consideravelmente nesse aspecto. Desde o início, a nossa ideia era focar em figuras, padres que não fossem tão conhecidos do público geral, como é o caso de Dom Helder Câmara, Padre Biapina, Padre Cícero. A ideia era pegar personalidades de cidades do interior, da Paraíba e de Pernambuco, ou até mesmo na capital, mas que não fossem conhecidos do grande público. Então, no caso aqui especificamente da Paraíba, apenas, eu diria que 2 deles tiveram um certo reconhecimento, como é o caso do Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que teve uma atuação aqui em Campina Grande muito forte, como também Dom Adalto, que foi o primeiro arcebispo da Paraíba, ali no início do século XX. Tirando isso, já em Pernambuco, tem alguns padres que se destacaram, como é o caso do padre Mário Maragon, mas a maioria dos personagens que foram discutidos não são conhecidos do grande público. O livro foi publicado pela editora Telha, tem 300 páginas e está à venda em livrarias e no site da editora responsável. Fica sintonizado com a gente que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade. O programa deste sábado é comigo, Estela Costa. E você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo e fica com a gente até às 10 horas da manhã com informação por aqui. E a primeira informação deste bloco é para você, professor da Educação Básica de Escolas Públicas aqui da Paraíba. É que a Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação à Distância da UEPB está com o edital aberto para cursos do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR 2022. Essa oportunidade é para turmas dos cursos de Educação Física, Pedagogia e Filosofia em vários campos da universidade aqui na Paraíba. E quem traz detalhes desse edital é a coordenadora do programa na UEPB, professora Shirley Alves dos Santos. Vamos ouvir o que ela falou sobre essa oportunidade para os professores, que reflete na melhoria do ensino básico no nosso estado. O Programa Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, o PAFOR, publicou em fevereiro desse ano o edital número 8, 2022, que teve como objeto selecionar propostas de instituições de ensino superior para a oferta de 12 mil vagas em cursos de licenciatura. Essas vagas elas são destinadas à formação em serviço, de professores e professoras da rede pública da educação básica, ou seja, professores que não têm uma licenciatura ou que desejem cursar uma segunda licenciatura. E a Universidade Estadual da Paraíba, através da Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação à Distância, a PROEAD, submeteu uma proposta para a oferta dos cursos de Pedagogia
para o Campus 1 em Campina Grande, o Campus 4, Catolé do Rocha, e o Campus 7 em Patos, para o curso de Filosofia, no Campus 3 em Guarabira, e o curso de Educação Física no Campus 4, Catolé do Rocha, Campus 5, João Pessoa, e Campus 6, Monteiro. Então, esses cursos eles foram pré-aprovados, e o período para cadastro dos professores e professoras que desejem cursar essas licenciaturas vai até o dia 15 de junho, na plataforma CAPES de Educação Básica. O endereço é eb.capes.gov.br. É bom lembrar que após esse cadastro, os professores e as professoras devem realizar a pré-inscrição nos cursos até às 18 horas do dia 8 de julho. Dando tudo certo, as turmas sendo formadas no mês de setembro, de 2 a 30 de setembro, vão ser realizadas as matrículas desses professores e dessas professoras, e os cursos devem iniciar no mês de outubro. Então, a gente gostaria de solicitar o empenho de secretários e secretárias de educação, dos representantes das gerências regionais de ensino, para divulgação, né, e mobilização dos professores e professoras que estão na rede de educação básica e que não possuem licenciatura ou que desejem cursar uma segunda licenciatura. O link para se inscrever você encontra no site da universidade, o epb.edu.br. E só reforçando, as inscrições ficam abertas até o dia 8 de julho. Agora a gente muda de assunto para falar sobre um serviço que é oferecido na Clínica Escola de Fisioterapia da UEPB, mas pouca gente conhece. É a fisioterapia uroginecológica, que é voltada para vários públicos. Sobre o assunto, conversamos com a professora Carminha Pinto, do Departamento de Fisioterapia. Professora, explica para a gente o que é a fisioterapia uroginecológica. A fisioterapia uroginecológica obstétrica, ela se baseia, né, ela foca muito nas disfunções do assoalho pélvico. O que é o assoalho? O assoalho é formado por um conjunto de músculos que ficam no chão da pelve. E esses músculos, eles estão relacionados com algumas funções, desde a função de sustentação dos órgãos pélvicos, até a função defecatória, a função urinária e a função sexual. Então, esse músculo ele precisa ter condições de força e resistência adequadas para que essas funções aconteçam de forma apropriada. Quando existe uma fraqueza ou, de repente, uma tensão desses músculos, é que essas patologias se instalam. Então, por exemplo, se a gente pensar nos dois casos, né, nos dois extremos, na parte sexual, se a mulher tem uma fraqueza desses músculos, ela pode ter a anorgasmia, que seria a ausência do orgasmo durante o coito ou a dificuldade de chegar ao orgasmo. Por outro lado, se ela tem uma tensão ou um aumento do tônus dessa musculatura, ela pode ter o vaginismo, que seria a dificuldade na penetração que pode levar à dor. Então, nessa parte sexual, né, nessas funções com as quais a musculatura do assoalho está envolvida, né, está relacionada, a musculatura ela precisa ter condições adequadas. Além dessa parte sexual, a gente também é muito comum aqui no setor as questões urinárias, né? Então, assim, a parte urinária é nosso carro-chefe, desde da parte masculina quanto a feminina, que são as incontinências urinárias de esforço por urgência ou mista, né? Que é a perda involuntária de urina. No caso dos homens, acontece mais pós-prostatectomia. E aí a gente vai tratar as complicações desta cirurgia, que pode ser tanto as incontinências urinárias quanto a disfunção sexual. Já na mulher, também, o nosso carro-chefe na parte de uro também é a perda involuntária de urina. E aí, lembrando que a mulher está sempre mais predisposta a fatores de risco e ela tem uma tendência maior de ter a perda involuntária de urina do que o homem. Por que a mulher é mais acometida desse problema? Porque a mulher, ela está durante toda a vida dela, ela está exposta a fatores de risco para desenvolver problemas relacionados ao assoalho. Então, o próprio período menstrual, né, o ciclo menstrual normal, que a gente tem altas e baixas de hormônios que vão afetar de formas diferentes a musculatura do assoalho. Além disso, a própria anatomia da musculatura da mulher, né, que nós temos a musculatura do assoalho da mulher é atravessada por 3 estruturas, né, a vagina, o reto e a uretra. Já a do homem
só é atravessada por 2 estruturas. Então, essa questão anatômica também é uma predisposição ao problema. Além disso, a mulher engravida e passa ali 9 meses sustentando o peso dessa criança, né, e desses anexos embrionários com a musculatura do assoalho. Ela também passa pelo parto, que se for vaginal, a gente tem que lembrar que essa criança vai atravessar os músculos do assoalho, então é mais um fator de risco. E ainda tem a menopausa, que com a menopausa acontece a redução do estrogênio e as condições musculares são afetadas diretamente. Então, por todos esses motivos, a mulher está mais predisposta a desenvolver disfunções de assoalho, não só as incontinências urinárias, mas como, por exemplo, o prolapso de órgãos pélvicos, que é a queda desses órgãos, que antigamente as pessoas chamavam de bexiga baixa, tá? E outras disfunções. Entendi. E quais são os atendimentos prestados em si? Em uroginecologia e obstetrícia, a gente atende pacientes com disfunções urológicas, pacientes ginecológicas e obstétricas. Dentro dessa área, a gente também abrange as disfunções coloproctológicas. Então, na parte urinária, então a gente atende algumas disfunções, como, por exemplo, a incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, as infecções urinárias de repetição. Já na parte de coloprocto, a gente atende as incontinências fecais, que é a perda involuntária de gases e de fezes, o anismo, a constipação, as proctalgias, dentre outras. Em ginecologia, nós prestamos atendimento àquelas pacientes com dor pélvica crônica, dismenorreia e as pacientes menopausadas, que são assim o nosso carro-chefe, e também fazemos a parte de obstetrícia, que é todo o acompanhamento da gestante, né, da mulher desde a gestação até o pós-parto. E para participar, como as pessoas podem buscar pelo serviço? Tem que vir com encaminhamento? Como é essa procura? A gente recebe todo tipo de paciente, desde a encaminhada pelos obstetras até aquelas pacientes que procuram o setor porque foi orientada por uma outra paciente que já recebeu atendimento aqui ou que ouviu falar da fisioterapia, né, nessa área de obstetrícia, e aí ela vem, às vezes, por conta própria também. Então, o paciente ele tem que se inscrever num link, que é o link da Clínica Escola de Fisioterapia, e a partir dessa inscrição, os professores vão fazendo a seleção dos pacientes, né, de acordo com o número de vagas e com a gravidade da patologia. E aí eles são selecionados, são chamados para uma avaliação inicialmente, que é feita pelos alunos, pelos estudantes, né, dos últimos períodos, que já estão nessa parte de estágio, e aí eles avaliam com a preceptoria, né, do professor, né, do profissional de fisioterapia, e depois o paciente é encaminhado para o atendimento. Não tem período de inscrição. O link ele fica o tempo todo aberto e os pacientes que não são chamados, eles ficam numa lista de espera para, a posteriori, né, serem chamados também. O link para acesso e preenchimento do formulário eletrônico você encontra no site da UEPB. Professora, e no caso das gestantes em si, como é esse atendimento? Na parte de obstetrícia, que é a parte que a gente faz esse acompanhamento para a gestante, a gente trabalha, como eu falei antes, desde o acompanhamento pré-natal. Então, a gente recebe as pacientes desde o iniciozinho da gestação. Então, desde que ela descobre que está gestante, se não tiver nenhuma intercorrência, nenhuma complicação, ela já pode iniciar a fisioterapia. Só é importante lembrar que o acompanhamento pré-natal da fisioterapia não exclui o da obstetra. Então, ela precisa ser acompanhada por um obstetra. E aí, até para que a gente saiba, né, se realmente tem alguma intercorrência e se ela pode começar o tratamento. E estando apta, ela começa o tratamento e vai ser acompanhada durante toda a gestação. O que a fisioterapia faz é tentar impedir, né, evitar que as patologias às quais a mulher está mais predisposta nesse período, elas aconteçam. Quando a gente evita isso, a gente impede que essa mulher sofra, né, com os desconfortos e os sintomas dessas patologias durante esse período. Tá? Então, a gente trata desde pacientes que não têm nenhum sintoma, pensando na prevenção, até pacientes que já chegam com o sintoma instalado, no caso de uma síndrome do piriforme, de uma síndrome do túnel do carpo, de uma dor lombar ou pélvica relacionada à gestação. Então, ela pode vir já com o problema para a gente tratar especificamente. A gente também prepara aquelas mulheres que têm o interesse em ter um parto vaginal para esse período do parto, e a gente também recebe as pacientes no pós-parto para tratar as questões relacionadas a esse período do pós-parto, tá? Então, no pós-parto,
além de tudo, de todas as condições às quais ela já está exposta na gestação, tem algumas questões que são mais específicas desse período, como, por exemplo, a dor na cicatriz, se foi um parto cesáreo, ou se ela teve laceração, né? A dor durante o parto vaginal, a dor nessa laceração, ou na o próprio edema de vulva, que é muito comum, a dor nessa região pélvica e outras questões relacionadas. E para mulheres em geral, tem um tempo para procurar esse tipo de atendimento? Então, o ideal é que toda mulher, em uma determinada fase da vida, ela procurasse a fisioterapia para que fosse feita uma avaliação dessa musculatura, né, dessas condições musculares. E para que ela já iniciasse um trabalho de prevenção. O problema é que as nossas pacientes, elas nos procuram já com sintomas. O ideal, né, a paciente ideal que a gente fala é aquela paciente que procura para prevenção. Então, ela trabalharia essa musculatura, a gente aumentaria força e resistência, pensando em prevenir o problema e não em tratar. E para finalizar, professora, a senhora falou que os atendimentos são feitos por alunos que estão concluindo o curso de fisioterapia, com a devida supervisão dos professores da UEPB. Me diz qual a importância desse espaço para os futuros profissionais. Para os alunos, o estágio é um complemento, né? Então, é como se eles pegassem todas as disciplinas que eles aprenderam na teoria e até na prática, e agora eles realmente fossem solidificar esse conhecimento atendendo o paciente. Então, é o momento do curso que eles têm um contato maior com o paciente e com as patologias. Obrigada, professora. A Clínica Escola de Fisioterapia da UEPB fica no campus 1, em Bodocongó, e o telefone de contato é o 3315 3346. A produção desse material foi da nossa repórter Carla Miranda. E vamos fazer mais uma pausa no nosso programa. Fica sintonizado com a gente que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e neste sábado o programa é comigo, Estela Costa. E desde já agradecemos a sua audiência aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E seguimos com mais informação. O Comitê de Heteroidentificação, a Universidade Estadual da Paraíba deu início a uma série de cursos para capacitar professores e servidores da instituição para participarem de bancas de heteroidentificação. Esse curso começou no campus de Campina Grande, mas a comissão deseja chegar a outros campos da UEPB. A reportagem é da Emanuele Nogueira. A iniciativa de capacitar pessoas em heteroidentificação surgiu da necessidade de continuar o processo de ampliação das políticas de cotas, tanto da UEPB quanto de outras universidades. A professora Terlúcia Silva, que faz parte da Comissão de Heteroidentificação da UEPB, foi uma das facilitadoras do curso, que aconteceu primeiro em Campina Grande. A heteroidentificação é um procedimento que vai aferir a autodeclaração de outra pessoa. Então, hétero quer dizer outro, né? Então, as pessoas se autodeclaram racialmente negra, no caso que a gente está falando de política de cotas raciais, e a heteroidentificação vai ser esse procedimento. Então, é um procedimento simples, ele se baseia praticamente na observação dos aspectos, fenótipos visíveis daquele candidato ou daquela candidata. E quais são esses aspectos? Né? Para a população negra, a gente vai trazer como aspecto fenótipos visíveis a cor da pele, a textura do cabelo, os traços, boca, nariz. Esse conjunto de elementos, ele indica se a pessoa é negra e se ela está apta a acessar as cotas raciais na UEPB e em qualquer instituição. É importante dizer que a política de cotas ela é para pessoas pretas e pardas, porque o IBGE conta a população negra com a soma desses dois. Então, a gente vai ter pessoas que vai ter uma pele mais clara, mas que tem esses elementos. Vai ter pessoa que tem o cabelo ou cacheado, alisado ou crespo, mas ela se encontra dentro desse conjunto de elementos que a coloca nesse lugar de pessoa apta a acessar a política.
O curso é importante para que mais gente esteja apta para integrar essas bancas de heteroidentificação e ampliar a disseminação de conhecimento sobre as cotas para o grande público. A vice-reitora da UEPB, Ivonildes Fonseca, falou sobre a importância da ampliação dessa capacitação. Então, a UEPB, ela deu um passo muito importante neste ano de 2022 com a reformulação da política de cotas já existentes aqui. Então, nós tínhamos na UEPB a política de cotas sociais e neste ano de 2022 ela foi reformulada para cotas que acolham pessoas de grupos historicamente excluídos. E esses grupos são pessoas negras, pessoas ciganas, pessoas indígenas, quilombolas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Então, nesta categoria de cotas, né, é uma categoria dentro das políticas de ação afirmativa, nós temos as pessoas autodeclaradas negras. Para essas pessoas autodeclaradas negras, tem que ter um procedimento de aferição dessa autodeclaração, tá certo? Essa aferição da autodeclaração é feita por uma banca de heteroidentificação que deverão ser pessoas capacitadas para tal. Uma das facilitadoras do curso, a professora Melânia Farias, explica como funcionam as bancas de heteroidentificação. Pois bem, as bancas de heteroidentificação, elas são feitas no sentido de aferir ou de averiguar os fenótipos visíveis e aparentes, né? Porque esse é o critério que é utilizado quando da autodeclaração. Então, as bancas, elas são compostas de modo heterogêneo, então não somente pessoas negras compõem essas bancas, a gente tenta, no máximo possível, compor essas bancas através de um critério diverso e múltiplo, então fazem parte dessas pessoas homens, mulheres, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, para que a comissão seja o mais mista possível e que possa, né, a partir de uma capacitação prévia, aferir esses fenótipos aparentes visíveis, que, como eu disse, é o critério utilizado na aferição. A professora de espanhol Dalila Gomes veio do campus de Monteiro para participar do primeiro curso aqui em Campina Grande. Ela fala da própria experiência como mulher negra para explicar a importância das cotas. Participar dessa capacitação é uma identificação minha pessoal de ter sofrido preconceito durante toda a vida acadêmica, enfim, da vida pessoal por ser negra, e agora poder contribuir para que essas pessoas também possam estar aqui e, obviamente, minimizar essa falta de acesso à educação superior que a população negra sofre até hoje no Brasil. É importante reforçar que futuros candidatos a vagas dentro do sistema de cotas das universidades devem ler com atenção os editais, para estarem cientes de todos os procedimentos. Quem explica como funcionam as etapas do processo é a representante da Comissão de Heteroidentificação, Terlúcia Silva. Não é só você se autodeclarar, é preciso enviar documentação para a comissão de heteroidentificação, é preciso comparecer no dia da banca para passar pelo procedimento. Então, a gente sempre, quando publica, sai o resultado do SISU, quando sai a lista de chamadas da instituição, no final do edital tem lá dizendo banca de heteroidentificação. Então, ali é uma convocatória para os candidatos que se colocaram para acessar a vaga via cota. Então, ele vai preencher aquele formulário que tem lá tem dizendo o dia do comparecimento da banca, que no momento está sendo virtual, e lá também está dizendo o horário da banca e o horário que o link vai ser enviado para ele. Então, a gente tem uma oferta hoje de vaga e a gente faz uma convocação à sociedade para a gente ampliar a difusão das cotas como um direito. Emanuele Nogueira para o CBN Universidade. Obrigada, Emanuele. Chegamos ao tão esperado mês de junho, tempo de festa de São João, que é o principal evento turístico aqui da cidade. E depois de 2 anos sem ser realizado, já temos data para a abertura do maior São João do mundo. É na próxima sexta-feira, dia 10 de junho, e a festa esse ano se estende até o mês de julho.
Na programação dos festejos juninos, tem apresentação para todos os gostos musicais. Mas falar em música junina, a gente lembra logo do forró raiz, da sanfona, da zabumba, lembra de Luiz Gonzaga e, por que não, de Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo. E me diz, você sabia que recentemente foi lançado um livro que traz várias canções do paraibano que ficou eternizado como o rei do ritmo? Pois é, esse é um trabalho feito pelo músico Sandrinho do Pan e que já está à venda no mercado. O autor do livro, Jackson do Pandeiro, de A a Z, falou um pouco sobre essa iniciativa. Escuta aí. Do livro Jackson do Pandeiro, de A a Z, resultado da contemplação da Lei Aldir Blanc, estadual. E esse livro ele é resultado das pesquisas feitas por mim, lá no Museu dos Três Pandeiros. Nesse livro a gente traz a transcrição de todas as canções gravadas por Jackson e todas as informações sobre elas, como, por exemplo, ano de gravação, que gênero é aquela música, os compositores, qual a temática que aquela música aborda e outras observações que vem a ter em cerca das canções. A gente também traz 6 canções inéditas, ou seja, são pepitas aí de joia preciosa que a gente achou garimpando. Esse livro ele trata especificamente sobre a discobiografia de Jackson, sobre sua obra, até porque sobre a vida, a biografia já foi muito feliz, então a gente resolveu, eu resolvi compartilhar todas as informações, porque eu tive muita dificuldade nas pesquisas, Então foi um trabalho de pesquisa duro e longo, mas o resultado está aí num livro bem recheado de informações e espero que vocês gostem. Para quem não adquiriu ainda, ele está disponível lá no Museu dos Três Pandeiros, ao preço de R$50. Também tem um outro livro meu lá, é um livro chamado O que é o Forró, que está disponível também. Esse aí aborda a origem dos ritmos que compõem o forró. Ambos vão estar lá à disposição de quem quiser adquirir. E é isso, eu agradeço o espaço aqui e quem quiser fazer algum contato, tirar dúvidas sobre o livro, vai lá no meu Instagram, Sandrinho do Pan, me chama no privado que a gente vai conversar e trocar sobre o Rei do Ritmo. Grande abraço a todos. E é assim que a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, com a alegria do mês de junho na nossa cidade e com o desejo de um mês festivo, com paz, segurança e muita saúde para todos nós. O CBN Universidade deste sábado teve minha apresentação, Estela Costa. Muito obrigada pela sua audiência. O CBN Universidade é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através da parceria entre a Universidade e a Rádio CBN de Campina Grande, com edição e finalização de Isis Coelho, Lucielen Lima e Apolo Ricarte. Direção de Hipólito Lucena. Para quem perdeu algum pedaço do nosso programa, a partir do meio-dia, ele vai estar disponível na TV UEPB no YouTube. O CBN Universidade volta semana que vem, a partir das 9 horas da manhã, e desde já você é o nosso convidado. Tchau, tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.